Ora, então, muito boa tarde. Aqui estou de novo. Como todas as quartas-feiras, às 19 horas. O meu nome é José Bricelino e este é o programa Jesus Cristo Desceu à Cidade. Durante cerca de 10 minutos, nós estaremos aqui todas as quartas-feiras para refletir sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Desta vez quero-vos falar sobre o episódio em que Jesus esteve à conversa com a mulher samaritana, a mulher de Samaria. É um texto muito conhecido do Evangelho de São João, diz a Escritura que a Jesus era-lhe necessário passar por Samaria. Ele ia desde a Judeia, cá no sul, até à Galileia, a terra da sua família, e o que acontecia é que não era propriamente necessário entrar em Samaria para fazer esse percurso do sul para o norte, mas diz que lhe era necessário passar por Samaria. E nós pensamos, mas porquê é que lhe era necessário? Não está escrito, não há nenhuma razão que justificasse que ele tivesse que entrar na cidade de Samaria para poder seguir o seu caminho. Então, depois de ouvir esta história, de ler esta história com atenção, chegamos à conclusão que ele passou por Samaria apenas por causa de uma pessoa, desta mulher com quem ele se encontrou e que o evangelista João deixou registado no seu evangelho. Diz que Jesus, a certa altura, já estava cansado do caminho e sentou-se junto à fonte chamada Fonte de Jacó, Fonte de Sicar. Isto era mais ou menos meio-dia, diz que era hora sexta. Eles em Israel tinham nessa altura uma maneira de contar as horas que não era habitual como a nossa hoje, que temos relógios e horas e minutos e segundos e temos como marcar essas unidades de tempo. Naquela altura não, eles tinham uma ideia mais ou menos não tão precisa, e então a hora sexta era, podemos dizer que era por volta do meio-dia. E vem uma mulher desde Samaria para tirar água. E desde logo estranhamos, porque uma mulher tirar água no pino do calor, ao meio-dia, é um pouco estranho. Vamos saber mais à frente porque é que ela fez isto. E Jesus, vendo a mulher ali, e pediu-lhe: dá-me de beber. Porque, entretanto, ele estava lá sentado junto à fonte, aquilo devia ser um espaço, portanto, mais fresco, porque havia ali água, eventualmente com algumas árvores, e, portanto, ele estava sentado à sombra, ali a descansar do caminho, junto à fonte. E ela veio tirar água ao poço e Jesus pediu-lhe água. Os discípulos, entretanto, que o acompanhavam normalmente nas suas viagens, nas suas caminhadas, tinham ido à cidade comprar algum mantimento para comerem. E o que nós percebemos aqui, que aliás levou a mulher a ficar bastante admirada por ele, um homem, estar a falar com ela, inclusivamente ele era judeu, e isso podia-se perceber pela forma de vestir, pela forma como ele estava vestido, e ela era uma mulher samaritana. Então, digamos que Jesus passou por cima das barreiras sociais, ou seja, das barreiras culturais e de género. Portanto, estava sozinho com uma mulher, uma coisa que não era bem visto. Uma mulher não estava sozinha à conversa com um homem no meio do nada, normalmente seria acompanhada por um familiar. Ainda hoje é a tradição, até nos países islâmicos também isso acontece, e naquela altura em Israel acontecia também, e portanto ele passou por cima dessas barreiras, digamos assim, e também das barreiras políticas, porque os samaritanos e os judeus não se falavam. Aliás, odiavam-se. De tal forma que a mulher perguntou: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E depois o Evangelho diz, entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ora, isto tinha uma história. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido, o filho de Salomão não teve capacidade de manter o reino unido, então criou-se um reino a norte, com a sede a capital em Samaria, com 10 tribos, das 12 tribos de Israel, e um reino a sul, com 2 tribos, Judá e uma outra tribo, com a capital em Jerusalém. Então o templo
era em Jerusalém e, portanto, os samaritanos estavam quase praticamente impedidos de vir a sul, porque era um outro país, era o Reino do Norte e o Reino do Sul, eram dois reinos independentes, com dois reis diferentes, e, portanto, unidades políticas diferentes, e não eram bem-vindos para vir ao templo, naturalmente. Portanto, a partir desta realidade, em que Jesus passa por cima de tudo o que são barreiras culturais e de qualquer espécie, porque ele não veio para, se olharmos para a vida de Jesus, ele nunca se preocupou digamos, em respeitar as normas humanas que não fazem assim muito sentido, e a partir de uma realidade física, Jesus fala à mulher numa realidade espiritual. Ele diz, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas ela não entendeu logo a mensagem. E ela respondeu, Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo, onde é que tens a água viva? Né? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e bebeu dele, e os seus filhos e o seu gado? Ela não estava a entender a conversa de Jesus, porque Jesus estava a transportar as coisas de um plano físico para um plano espiritual. Mas o que é que ele fez? Insistiu na conversa com a mulher, continuou a insistir. E disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então a mulher aí disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Ora, aquela mulher provavelmente ia buscar água ao poço ao meio-dia, à hora sexta, porque era uma hora em que era menos provável encontrar-se com outras pessoas. Era uma mulher que tinha tido uma vida muito complicada. Já tinha sido casada 5 vezes e agora vivia com um homem que nem era marido dela. E, portanto, devia ser uma mulher muito falada, devia ser uma mulher muito mal vista pela comunidade. Então, eventualmente, ela evitava contactos com outras pessoas e quando tinha que sair de casa, então ia, no pino do calor, ao meio-dia, à fonte, buscar água para evitar esses contactos. E Jesus não apenas apresenta essa oferta espiritual, dessa água viva que mata a sede espiritual, digamos assim, como ainda associa a notícia, essa boa notícia, aos mais próximos dela. Então ela pediu para chamar o marido, ela diz que não tem marido, e Jesus disse, pois, tiveste 5 maridos e agora vives com um homem que nem sequer é teu marido, e ela responde, diz, Senhor, vejo que és profeta. Ou seja, aquela mulher reconheceu em Jesus alguma coisa que estava de transcendente, alguma coisa que estava para lá de um simples ser humano que não conhecia, não a conhecia de lado nenhum, nem ela conhecia ele, e portanto como é que este homem sabe a minha vida? Não é? Então há de haver aqui qualquer coisa superior, deve ser um profeta de Deus, não é? E quando ela entendeu que Jesus era um profeta de Deus e começou a olhar para ele dessa maneira, a primeira pergunta que ela lhe faz é uma pergunta religiosa. Afinal, onde é que nós devemos adorar? Não é? É no monte aqui junto a Samaria, o Monte Gerizim, ou é no templo em Jerusalém? Porque, como eu já disse, eles não eram bem-vindos ao templo em Jerusalém. Portanto, como é que vamos adorar? E por causa de não serem bem-vindos os samaritanos ao templo em Jerusalém, cá embaixo na Judeia, então eles em Samaria começaram a iniciar um culto alternativo. Esse culto alternativo era executado, era realizado num monte. Os montes sempre representaram uma proximidade ao céu, uma proximidade maior a Deus, e portanto no alto do monte Gerizim eles levantaram alguns, enfim, alguns utensílios, etc., alguns marcos, e era ali que faziam o seu culto. E por isso os judeus, cá embaixo, consideravam-nos, digamos, consideravam-nos heréticos, porque eles não só não cultuavam no templo em Jerusalém, como tinham aquele culto alternativo. E a mulher perguntou. É interessante que ela perguntou uma pergunta religiosa. E muitas vezes quando vêm ter com pessoas que frequentam a igreja, ou são pastores, ou têm responsabilidades espirituais, as perguntas são muitas vezes religiosas. Onde é que nós devemos adorar, afinal? Os nossos pais dizem que é assim. Os judeus adoram lá embaixo. Afinal, como é que é? E Jesus respondeu de uma maneira muito simples, dizendo, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Ou seja, Jesus transitou a questão da adoração de um lugar, de um espaço físico, para um lugar, um espaço, um território espiritual. Adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus diz aqui duas coisas fundamentais. Deus é espírito, portanto, não é muito importante o local onde nós o adoramos, o local físico não é assim tão fundamental, mas ele precisa de ser adorado espiritualmente, porque é espírito, e honestamente, sinceramente, em verdade. Né? A verdade é que aquela mulher tinha fé na vinda do Messias, e Jesus acaba por dizer: olha, sou eu mesmo, Messias, sou eu mesmo. E ela tornou-se a primeira evangelista, ou a primeira testemunha de Jesus em Samaria. Deixou o cântaro ali já nem levou água com ela, deixou ali o cântaro, foi à cidade, correu à cidade e disse às pessoas que encontrou pelo caminho: venham ver o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não és tu Cristo? Saíram, pois, da cidade, essas pessoas, e foram ter com ele. Portanto, Jesus, podemos dizer, desviou-se da rota de propósito para ter um encontro com uma mulher sem esperança e cuja vida era uma confusão completa. E ainda hoje, eu creio firmemente que ainda hoje Jesus faz o mesmo com os samaritanos e as samaritanas dos nossos dias. Ele está disposto a mudar o seu trajeto e ir ao encontro de todos aqueles que estão abertos para o conhecer. Espero que você seja o seu caso, que esteja aberta ou aberto para conhecer quem realmente Jesus é. Fique com Deus. Até à próxima quarta-feira.